nós vamos começar uma nova reunião do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício. Essa reunião é especialmente dedicada para os residentes novos que estão chegando. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que são esses esteroides anabolizantes e depois nós vamos conversar especificamente sobre as repercussões cardiovasculares do abuso dessas substâncias. O esteroide anabolizante é um derivado sintético da testosterona, com efeitos anabólicos, então de construção muscular, e efeitos androgênicos, ou seja, efeitos que levam à indução e manutenção das características sexuais secundárias masculinas. Então, a indústria farmacêutica procura modular a testosterona para fazer com que apareçam produtos químicos que tenham uma ação muito mais anabólica, de construção de massa muscular, e menos androgênica, ou seja, de masculinização. Por quê? Porque dessa maneira essas medicações conseguem anabolizar o músculo, aumentar a força muscular e não provocar um bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-testosterona. Vamos ver se isso é possível. A gente tem que se lembrar que existem princípios que são imutáveis na fisiologia endócrina. Então, um que é o de feedback negativo, ou seja, na hora que você tem a produção da testosterona, essa testosterona provoca uma inibição do eixo hipotálamo-hipofisário, que, consequentemente, leva a uma redução da produção de testosterona. Então, toda vez que o indivíduo usa um esteroide anabolizante, ele induz um bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário. Um outro princípio é o seguinte: a magnitude dessa ação hormonal, ela depende da ligação a proteínas circulantes, ou seja, se você tiver um hormônio e ele estiver muito ligado a uma proteína, não existe uma fração livre desse hormônio que vai induzir uma resposta hormonal. E o terceiro princípio é que há necessidade de doses suprafisiológicas para a obtenção de objetivos em indivíduos sadios. Então, vejam só, a gente sabe, por exemplo, que o hormônio tiroidiano em excesso, na hora que a gente tem uma mulher, por exemplo, com hipertiroidismo, esse hormônio tiroidiano provoca um emagrecimento. Então, se eu quero induzir um emagrecimento numa mulher normal, sem alteração tiroidiana, eu preciso dar a ela doses suprafisiológicas de hormônio tiroidiano para provocar aquele emagrecimento. Ou seja, eu só consigo esse efeito desejado desse hormônio se eu induzo uma hiperfunção, entre aspas, daquela substância, né? Uma hipersecreção. Então, o que se procura fazer com o hormônio anabolizante, com esteroide anabolizante, é provocar o que se poderia chamar de um hiperandrogenismo. Então, eu produzo e dou uma quantidade muito grande de hormônio, semelhante à testosterona, para conseguir o efeito anabólico muscular. E o que a gente vê é o seguinte: o hormônio tiroidiano, a testosterona, ele se liga a uma proteína, que é a proteína ligadora dos hormônios sexuais, em torno de 44%, uma parte é ligada à albumina, outra parte é ligada a CBG e outra é uma parte livre. No que a gente usa
um anabólico, um esteroide anabolizante, esse esteroide anabolizante promove uma redução dessa globulina ligadora aos hormônios sexuais e, consequentemente, ocorre um aumento das outras parcelas de hormônio da testosterona. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a indução daquele anabolismo, eu tenho que usar doses maiores, e essas doses maiores, elas promovem um efeito muito importante, muito significativo, porque elas também induzem uma redução na quantidade de testosterona que está, entre aspas, inativa, que ela está ligada a essa globulina ligadora de hormônios sexuais. Ou seja, eu dou mais testosterona e, além disso, eu aumento a quantidade dessa testosterona livre. E isso foi mostrado em termos de a demonstração de que haveria necessidade de uma dose elevada e desse efeito anabólico dos esteroides anabolizantes, nesse trabalho, que vejam que é de 1996, ele foi publicado no New England, e o que esse trabalho mostra? Ele avalia 43 homens que faziam exercício com peso, o exercício ser existidos 3 vezes por semana, e divide esses homens em 4 grupos. 2 grupos iniciais, que faziam ou não exercício, e 2 subgrupos, um grupo placebo e um grupo usuário de testosterona. E vejam, a dose era de 600 miligramas semanais. Então, vamos nos lembrar que quando nós tratamos um hipogonádico, nós utilizamos uma dose em torno de 100 miligramas a cada 21 dias. E, nesse caso, se utilizava 600 miligramas semanais. E, com isso, se induzia o quê? Um aumento da força e da massa musculares, mesmo que o indivíduo não fizesse exercício. E naqueles indivíduos que faziam exercício e usavam testosterona, eles tinham um aumento ainda mais significativo na massa e na força musculares. Então, depois desse trabalho, se provou que o abuso de esteroides anabolizantes promovia, sim, uma ação anabólica. Existem vários efeitos colaterais que são imprevisíveis, são múltiplos e são graves, e são imprevisíveis porque existem vários fatores determinantes. A idade, o sexo, o tipo de esteroide anabolizante, a associação que é feita entre os vários tipos de esteroide anabolizantes, a dose e a duração desse ciclo e a resposta individual à droga, porque nós vemos que indivíduos que usam doses semelhantes terminam tendo efeitos colaterais, efeitos adversos diferentes entre si. Eu sugiro que vocês leiam esse trabalho, que é o de Hahnemann, de 2014, é um trabalho clássico e básico no estudo de esteroides anabolizantes. Esses esteroides, então, têm diversos efeitos colaterais, né? Então, efeitos na pele, como a perda de cabelos, o hirsutismo, a acne, no caso das mulheres, uma disfonia, que é irreversível, ginecomastia, alterações cardíacas, que nós vamos ver melhor, a diminuição da taxa glomerular, renal, a proteinúria, uma hipertrofia prostática, a possibilidade de câncer de próstata, e por conta daquela questão de bloqueio do ciclo, do eixo hipotálamo-hipófise testicular, ocorre uma atrofia testicular e a possibilidade de óligo ou azospermia. Também existe hepatotoxicidade,
uma glomerulosclerose focal renal, uma hipertrofia clitoriana, distúrbios menstruais, eritrocitose, dislipidemia, como nós vamos ver, e hipertensão. Então, existem diversos efeitos colaterais que nós não vamos abordá-los todos aqui nesse dia, e vamos falar principalmente naqueles relacionados ao sistema cardiovascular. Eu quero que vocês vejam, antes disso, alguns outros efeitos que são importantes, os distúrbios de humor, a ruptura de músculos e ligamentos e lesões também nos locais de aplicação, além de uma resistência à insulina e uma policitemia. Então, presta muita atenção nessa policitemia, até porque, muitas vezes, o indivíduo vai a uma consulta no consultório, mas ele omite a utilização de esteroides anabolizantes e o aumento do hematócrito e aquela queda na SHBG, naquela globulina que carrega os hormônios sexuais, são pistas para você perceber que esse indivíduo está utilizando esteroides anabolizantes. Então, eu vou usar um trabalho que foi publicado agora em 2025 no Circulation. É um trabalho que mostra um programa antidopagem dinamarquês. Esse programa avalia 342 centros de fitness, faz 1.000 inspeções anuais, de janeiro de 2006 até março de 2018. E eles procuram, esses autores procuram excluir desse programa, exatamente porque eles estão checando a possibilidade de dopagem nesses centros de fitness. Eles fazem 2 sanções específicas. São 2 anos de exclusão dos centros de fitness que contribuíram com o programa e 4 anos de exclusão de esportes competitivos na Dinamarca. Nisso, eles conseguem avaliar 1.189 usuários de esteroides anabolizantes durante 18 anos e comparam os resultados desses usuários com 59.450 controles. Então, é um trabalho que tem um N muito robusto, muito forte. E vejam só, um follow-up longo, um follow-up de 18 anos. E a idade média desses indivíduos era de 27 anos. E o que é que eles viram? Aumento do risco de infarto, de intervenção coronariana, de tromboembolismo venoso, especialmente em membros inferiores, arritmias, especialmente supraventriculares, apesar deles encontrarem casos de flutter e de fibrilação atrial, cardiomiopatia hipertrófica e insuficiência cardíaca. Esses usuários tiveram um risco 3 vezes maior de infarto agudo do miocárdio e 9 vezes maior de cardiomiopatia. Eu fiz questão de abordar as repercussões cardiovasculares nessa aula, exatamente porque são as principais causas de morte, né? A gente tem visto o tempo inteiro na mídia o anúncio de mortes de fisiculturistas, de atletas, até atletas recreacionais, mortes súbitas, e muitas vezes a causa por trás disso tudo era o abuso de esteroides anabolizantes. Então, vamos ver por que esses esteroides levam um aumento 3 vezes maior, um risco 3 vezes maior de infarto e 9 vezes maior de cardiomiopatia. Esse trabalho é a continuação de um trabalho que o Clayton, inclusive, apresentou. Era um trabalho com 545 homens,
usuários de esteroides anabolizantes nesses centros dinamarqueses, comparados com 5.450 controles. E o que se viu era isso, uma mortalidade 3 vezes maior entre os usuários. E, dentre vários fatores, vários efeitos colaterais, então vejam até, olha, a ginecomastia sendo mais significante, a infertilidade masculina, existia uma desordem tromboembólica que desculpem, que é significativa, mas não tanto. E vocês vejam que as doenças cardíacas isquêmicas, elas não são significativas, não apresentam risco tão significativo como todos esses outros efeitos colaterais nesse trabalho que tinha um follow-up de 7 anos. Então, exatamente nesse trabalho agora de 2025, com um follow-up mais prolongado, de 18 anos, se começou a ver que havia, sim, um aumento do risco de eventos coronarianos prematuros. Havia um quadro de hipertensão importante, as alterações miocárdicas hipertróficas eram secundárias à hipertensão e à ação direta dos esteroides anabolizantes, há uma disfunção diastólica importante e o quadro das arritmias secundárias a lesões miocárdicas, que são lesões arritmogênicas, né? Então, o quadro de hipertrofia, de fibrose miocárdicas e o caso de flutter e fibrilação atrial, que terminam sendo mais frequentes do que as arritmias ventriculares. Esse outro trabalho é um trabalho com 140 halterofilistas. Ele compara halterofilistas usuários, então, nesse caso, 86 usuários por pelo menos 2 anos, são comparados com 54 não usuários. Esses indivíduos têm de 34 a 54 anos. E o que é que se observa? Então, vejam aqui, essa figura azul mostra exatamente a fração de ejeção ventricular esquerda de todos os usuários, e essa fração de ejeção significativamente inferior à de não usuários. E vejam, quando eles dividem aqueles que estão em uso durante o trabalho e aqueles que pararam de utilizar, o que se vê é que aqueles que estão em uso têm uma fração de ejeção inferior aos indivíduos que pararam de utilizar. Então, o que se vê é que o abuso prolongado dos esteroides está associado com uma disfunção miocárdica sistólica e diastólica, bem como com uma aterosclerose coronariana. Esses déficits funcionais sistólicos, eles parecem se recuperar após a descontinuação do esteroide, enquanto a disfunção diastólica ela é menos reversível. A doença aterosclerose parece fortemente associada com a duração da exposição do esteroide anabolizante ao longo da vida. Desculpem, aqui deveria ser a letra E e não a A. Eu não traduzi nessa hora. Então, é importante a gente entender que esses indivíduos precisam ser monitorizados por um longo tempo para que a gente consiga fazer diagnóstico de aterosclerose coronariana. E como é que esses esteroides agem, então, no sistema nervoso central? Então, vamos ver devagarzinho essa figura que eu acho muito interessante. Então, ela tem uma ação através do sistema renina, angiotensina, aldosterona, eles aumentam a pressão, eles atuam a nível do rim,
e tem uma ação direta no coração, através de um estresse oxidativo, de uma apoptose e de ações que são apoptóticas. Eles provocam esse aumento dos receptores tipo 1 da angiotensina, agem na contração do colágeno e, com isso, causam uma fibrose cardíaca, causam a hipertrofia miocárdica e, consequentemente, um ventrículo esquerdo que fica hipertrófico, gerando, então, uma cardiomiopatia. Além disso, eles causam quadro de aterosclerose, que é um quadro um pouco mais tardio do que o quadro ligado à cardiomiopatia hipertrófica secundária a todos esses processos. Esse processo indireto de elevação da pressão e um efeito tóxico direto desses esteroides anabolizantes. Então, o que eles fazem? Eles aumentam o LDL, diminuem a HDL, lipoproteína A, aumentam a ApoA, causam um quadro inflamatório, levam a um quadro de vasoconstricção, com aumento de norepinefrina, tromboxane e uma redução daquelas espécies reativas de oxigênio, gerando um vasoespasmo. Então, eles aumentam a pressão, geram vasoespasmo, aumentam a aterosclerose e, além disso, eles elevam o risco de trombose, aumentando, então, a agregação plaquetária, com fatores pró-coagulantes, tromboxina, a redução da lestina, e geram, com tudo isso, uma injúria miocárdica. Então, no final das contas, todo o sistema cardiovascular é comprometido com a utilização do esteroide anabolizante. Especialmente, de novo, para os residentes que estão chegando, eu vou colocar aqui alguns exames que eu julgo extremamente importantes para a gente avaliar o usuário de esteroide anabolizante. Então, para avaliar toda a parte cardiovascular, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, uma tomo também para ver toda a parte vascular, e alguns outros exames que são importantes para a gente avaliar os outros efeitos colaterais do abuso de esteroides. Então, o nível de testosterona, de estradiol, de LH e FSH. Então, lembrando que inicialmente essa testosterona está aumentada, mas no momento que o indivíduo retira o esteroide anabolizante, que ele sofre o bloqueio do eixo hipotálamo e hipófise testosterona, há uma queda da testosterona associada a uma queda de LH e de FSH, ou seja, ocorre um hipogonadismo hipogonadotrófico. Nós precisamos avaliar a função espermática desse indivíduo, da creatinina, hemograma, como eu falei, para avaliação do hematócrito, colesterol e frações para a gente flagrar a queda importante de HDL. Então, esses indivíduos, às vezes, têm um HDL abaixo de 20 e uma elevação substancial do LDL, e até mesmo um TSH, porque muitas vezes esses usuários usam concomitantemente levotiroxina para promover uma redução de massa gorda associado ao aumento da massa muscular desejada com o abuso desses esteroides. Lembro mais uma vez que não há dose segura, então, geralmente, quando eu dou aula sobre esteroide anabolizante, há uma questão, principalmente quando é um público leigo, há alguma dose que seja segura?
Então, é exatamente para explicar que não há essa dose segura de esteroide anabolizante que eu falei aqueles primeiros slides da gente, né? Então, por conta de todos aqueles princípios da fisiologia endócrina, não há como se conseguir um efeito preponderante, importante, substancial do anabolizante sem uma dose extremamente elevada, uma dose suprafisiológica e, consequentemente, uma dose que não é segura. E isso também é verdadeiro para as mulheres. Então, as mulheres que estão apresentando um aumento substancial da massa e da força musculares decorrentes do uso de esteroides anabolizantes estão atingindo níveis de testosterona superiores a 100, níveis em torno de 400 de testosterona, que são níveis usualmente masculinos de testosterona. Para quem não está muito acostumado com os níveis normais de testosterona de uma mulher, a maioria dos laboratórios tem como valores de referência uma testosterona até 40 ou até 60. E essas usuárias de esteroides passam a ter níveis de testosterona, no mínimo, em torno de 100, mas na maior parte delas em torno de 300 a 400, para conseguir obter níveis, para conseguir obter anabolismos. Existem trabalhos com mulheres usuárias de anabolizantes, se vendo qual é a dose efetiva para se chegar a um anabolismo significativo, e o que se vê é que é, no mínimo, em torno de 25 miligramas de testosterona semanais, que corresponde a 100 miligramas de testosterona, que é praticamente a dose utilizada para um homem hipogonádico. Então, como mensagens finais, de novo, a dose eficaz para esse anabolismo muscular não é uma dose segura, deixando claro que, como a gente viu naquele trabalho, que é importante o homem ter uma testosterona normal para ter um músculo saudável. Na hora que ele faz exercício, ele consegue esse anabolismo, tendo a sua própria testosterona, mas não há indicação de prescrição de esteroide anabolizante para ganho de massa muscular. A Sociedade Brasileira de Endócrino, assim como as grandes instituições endócrinas mundiais, determinam parâmetros específicos que definem o que é um homem com hipogonadismo e exatamente assim qual é o homem que realmente precisa de tomar testosterona para normalizar os seus índices e aí conseguir um anabolismo muscular adequado. O abuso desses esteroides provoca aumento do risco de mortalidade em 3 vezes, de IAM em 3 vezes e de cardiomiopatia, que geralmente é hipertrófica, em torno de 9 vezes. A monitorização, então, cardiovascular a longo prazo é imprescindível para usuários e ex-usuários de esteroides anabolizantes. Vocês viram que as disfunções diastólicas, elas geralmente demoram muito mais tempo e muitas vezes são até irreversíveis. E vamos lembrar do seguinte: esse uso ilícito dos esteroides, ele se tornou mais significativo a partir de 1980. Então, sendo assim, a possibilidade de abuso prolongado de esteroides, ela deve ser considerada no diagnóstico diferencial de disfunção ventricular esquerda ou doença arterial coronariana prematura, inexplicável em indivíduos jovens ou indivíduos de meia idade. E isso também é uma verdade para indivíduos na faixa de 40, 50 anos, que apresentam um quadro de hipogonadismo e uma redução importante na produção e na mobilidade
de espermatozoides. Então, eu agradeço. Lembro que nós temos uma campanha, que é a Bomba Tô Fora. Aqueles que ainda não entraram no site, saibam que nós temos uma série, um material para indivíduos leigos. Esse material pode ser baixado gratuitamente e serve exatamente para a gente mostrar à população o quanto é nociva e deletéria a utilização de esteroides anabolizantes.